Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3. Vamos ler todos a uma só voz. Parece que os irmãos não ouviram, eu falei bem baixinho, né, no começo. Né? Vamos ler? Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não perecem. Nosso tema é amostras da fé e nós queremos falar um pouquinho a respeito da fé, no sentido da necessidade da prática das boas obras. Já vimos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 10, no verso de 38, diz: o meu justo viverá pela fé. E aí a gente já começa a pensar que agradar a alguém é demonstrar confiança. Agradar a alguém é, se você está sobre o domínio, sobre o governo dessa pessoa, é obedecer, é seguir no caminho indicado. Então nós temos um conceito bem específico de fé. A fé não é simplesmente, Deus é bom, eu creio no Senhor, minha vida está nas mãos de Deus, mas é exatamente buscar essa comunhão íntima com o Senhor, agradar ao Senhor. Nós temos em Tiago, lá em Tiago 4, verso 2, que diz: que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É um texto tão enfático, na necessidade das obras, que até parece que Tiago está falando que você é salvo pelas obras. Mas ele exatamente está dizendo que a fé, ela é um fator de confiança, de envolvimento com Deus, de relacionamento com Deus tão grande, que ela vai produzir obras. Ou seja, não é a fé simplesmente vazia, é a fé que transforma o nosso ser, o nosso coração, para servirmos a Deus. Por isso que ele fala, uma fé vazia não salva ninguém, mas a fé que é acompanhada dessa comunhão com Deus, que é uma fé viva, esta faz a diferença. Tem alguns textos aqui de Paul David Tripp, e ele diz: a fé em Deus é mais do que acreditar nas coisas certas. É viver no caminho certo, porque você acredita nas coisas certas. Então, olha que bonito, não basta, eu acredito. Eu fumar faz mal, e está lá fumando. Isso aqui não é bom, mas está lá fazendo. Eu acredito. Não, você não acredita. Se você realmente tivesse a certeza de que aquilo é verdadeiro, você estaria buscando. E essa fé, então, ela se torna esse exercício que transforma a nossa vida. A fé que não transforma a vida, não é uma fé verdadeira. A fé bíblica é sempre algo que você vive. A fé verdadeira radicalmente reorganiza a sua vida. E que bom, nós podemos saber que, como nós éramos sem Cristo, aonde estaríamos hoje, quais seriam os nossos pensamentos que estariam hoje aflorando, o que nós estaríamos fazendo, onde nós estaríamos, se não fosse Jesus, se não fosse a fé que nós temos. Então, graças a Deus que Ele nos dá essa fé que transforma, essa fé que reorganiza a nossa vida. Esse deve ser o nosso entendimento a respeito da fé. A fé
vem do conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus. Ela é despertada pela ação do Espírito Santo ao ouvirmos essa palavra. Repare que a fé também não é só conhecimento. Nós podemos ter conhecimento, podemos ter teologia, mas se o Espírito Santo não despertar o nosso coração à razão, à prática das boas coisas, nós não estamos buscando essa verdadeira fé. E a fé, então, irmãos, para nós, ela é exatamente essa convicção naquilo que é verdadeiro, e pela fé nós somos transformados e nós devemos viver. O justo viverá pela fé. No capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, ele está falando sobre a doutrina da santificação. E ele diz: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pelo poder da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. Então ele fala, que os realmente chamados têm este novo coração e pelo poder de Cristo, pelo poder da ressurreição, pelo poder de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. E aí ele continua dizendo, a confissão de fé: suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso nós buscamos comunhão com o Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida. Se nós não buscarmos nessa intimidade com o Senhor, termos uma vida devocional, termos um compromisso com a igreja, nós vamos fazendo com que a nossa fé seja enfraquecida. A Bíblia, em certo momento, fala que a fé é como uma âncora que faz com que a gente não venha a desviar, ou que o nosso barco não venha a se perder nessa estrada. Então, nós precisamos sempre buscar, e pedir que Deus nos aumente a fé, que Deus fortaleça a nossa fé. E nós temos os meios de graça, a leitura da palavra, nós temos a participação da Santa Ceia, a comunhão com os irmãos, nosso momento devocional em casa, o culto doméstico, e esse momento devocional também aqui, Eu vi o pastor Eber falando rapidamente num pequeno vídeo. A gente sempre fala de devocional, a gente pensa só naquele devocional da casa, você sozinho lá com a Bíblia, mas devocional é esse momento de devoção, de conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é um momento devocional, quando nós estudamos a palavra, e tudo isso fortalece a nossa fé, ou seja, a nossa convicção de que Deus é Deus, de que o caminho de Deus é perfeito, e sendo fortalecidos por essa convicção, a nossa vida pelo Espírito Santo é transformada, para que a gente busque mais e mais a Deus. Quanto a sua fé tem sido operosa, quanto a sua fé tem influenciado o seu modo de agir. Nós vimos há pouco que a consciência ela vai sendo enfraquecida, mortificada, à medida em que nós somos fortalecidos na fé, na graça. O quanto a nossa fé tem influenciado o nosso modo de agir. A fé verdadeira é um chamado de Deus, e que Deus esteja assim exercendo esse chamado nas nossas vidas, transformando o nosso coração, nos dando a confiança em Deus, no desejo de conhecer e seguir os seus mandamentos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, te damos graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra, de estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e aplique a tua mensagem, ó Deus, aos nossos corações. Assim, ó Deus, colocando em nós o desejo não só de entender,
de conhecer os Teus caminhos, mas de viver, ó Deus. Aumenta-nos a fé, ó Deus, a fé que transporta, ó Pai, a nossa maldade, que nos conduz ao arrependimento e à busca da Tua presença, ó Deus. Ó Pai amado, assim nós te pedimos, que o Senhor Deus venha nos fortalecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.